Muita paz a todos. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o módulo 13, que trata da lei de destruição e lei de conservação. E hoje, no roteiro 1, estudaremos a destruição necessária e a destruição abusiva. Iniciando o nosso estudo, o primeiro contraponto que o material do ERJ nos apresenta é a existência de duas espécies de destruição. A destruição que é benéfica e a destruição abusiva. Vamos conhecê-las. O texto traz a seguinte consideração. Há duas formas de destruição no planeta. Uma é benéfica, a outra é abusiva. A primeira não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. A segunda, não prevista na lei de Deus, resulta da imperfeição moral e intelectual do homem, em razão da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Precisamos compreender, embora, dada a nossa imperfeição, não seja crível nós imaginarmos Deus criando algo para ser destruído. Mas nós precisamos entender que a destruição também faz parte de um processo de evolução. No nosso planeta Terra, convivem duas formas de destruição. Uma que está alinhada com a lei divina, que está direcionada no sentido da vontade de Deus. Entretanto, outra forma, essa que é abusiva, é consequência das ações do próprio homem. E nos apresenta aqui um material, a orientação de que a primeira é uma necessidade de transformação, ou seja, a destruição benéfica faz parte de uma necessidade de renovação dos seres vivos. Entretanto, a destruição abusiva é consequência da imperfeição moral, é consequência dos abusos, da ganância, da intolerância e de tantos outros aspectos que ainda nos arrastam à nossa condição de primitividade. Ainda adverte Kardec que toda vez que a destruição excede os limites da necessária evolução, há sim uma violação à lei divina e, portanto, há um ajuste de contas que precisará ser realizado. Vamos estudar, primeiramente, nessa etapa, a destruição que é necessária. E lá na questão 728 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte comentário. A destruição necessária ocorre na natureza, tendo em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Dessa forma, os espíritos superiores nos esclarecem que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Precisamos, então, perceber nessa resposta, nessa orientação, que a lei da destruição ela está ligada às questões materiais. Quando se fala em destruição, é uma necessidade da natureza para que haja a renovação biológica e o melhoramento, o progresso das espécies que habitam o planeta, não só da espécie humana, de todas as espécies que habitam o nosso orbe, porque todas as espécies aqui concorrem para a nossa evolução. Nós, seres humanos, dependemos da biosfera, dependemos de toda a composição do planeta. Nossa dependência já vem há milênios, desde quando começamos a habitar esse planeta ainda na condição de planeta primitivo, porque é daqui que retiramos nosso alimento, daqui que retiramos nosso abrigo, nosso sustento e, em razão de toda essa luta para nos mantermos vivos, aprender também a conviver com os outros, a conviver com a natureza, sendo esse instrumento, esse elo de ligação entre a vontade do Pai
e tudo aquilo que precisa acontecer na esfera material. Então, lei da destruição está atrelada à necessidade da matéria, porque a matéria é nosso habitat temporário. Nós somos espíritos e, como seres espirituais, estamos fadados a habitar no mundo espiritual. Mas, nesse processo nosso evolutivo, precisamos vir ao plano material. E essa vinda à esfera material é o momento em que nós aprendemos, nós interagimos e evoluímos. Por isso que essa destruição, a lei de destruição, ela nada mais é do que possibilitar a transformação, a renovação, de maneira que possa haver esse ciclo de ida e vinda entre plano material e plano espiritual. Já a destruição abusiva, ela não está dentro do plano divino. Ela não faz parte da lei divina, da lei de destruição. Toda destruição, portanto, que extrapola a lei divina, ela vem a violar os ditames de Deus. É o que explica Kardec aqui na questão 729. A destruição abusiva não está prevista na lei natural porque coloca em risco a vida no planeta. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, a destruição antecipada, ela acaba violando a lei divina porque ela causa prejuízo ao princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? É a essência do fluido universal que está permeada desse princípio inteligente e que anima os corpos dos seres vivos, exceto o homem, porque o homem, como espírito, o corpo humano é animado pelo espírito. Mas todo ser vivo, todos os animais, vegetais, eles são dotados do que é chamado de princípio inteligente. O princípio inteligente é essa essência do fluido universal que faz com que aquele ser vivo tenha instintos, tenha necessidades de alimentação, de reprodução, mas ele não é dotado da consciência, que é a nossa característica enquanto espíritos. Esse princípio inteligente, ele vai evoluindo, vai avançando e vai permitindo que, do conjunto de princípios inteligentes, venha um dia a criação divina, a vontade de Deus, fazer surgir um espírito simples e ignorante. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Vejam que nós estamos aqui na matéria e a única certeza que temos é que essa nossa matéria irá ser destruída quando acontecer o fenômeno do desencarne, o fenômeno da morte. Então, a morte é sempre a concretização da lei de destruição no nosso aspecto individual. E com isso, nós somos suscitados permanentemente a compreendermos que essa passagem aqui é efêmera. Nós estamos transitoriamente habitando um corpo físico. E o objetivo disso é aqui estarmos para aprendermos e evoluirmos. E também criarmos a consciência de que não precisamos e não devemos ter apego à matéria, porque a matéria ela é transitória. Os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, matérias que só elas contêm os elementos nutritivos necessários à transformação deles. Como instrumentos de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos ser constantemente renovados, a providência faz que sirvam ao seu mútuo entretenimento. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros, mas então é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere.
fica apenas despojado do seu envoltório. Veja, nós somos corpo físico, somos uma composição orgânica, estamos, melhor dizendo, numa composição orgânica. Nosso corpo é uma composição orgânica de moléculas da mais variada ordem de elementos químicos, e essas moléculas se agrupam em células. Cada célula depois tem suas funções, essas células formam órgãos, sistemas, e temos a totalidade do nosso corpo. Nosso corpo, portanto, a matéria precisa de matéria. O nosso corpo ele não pode viver sem matéria, porque todos esses elementos químicos que eu acabei de falar precisam ser renovados, porque eles vão sendo exauridos e precisam ser repostos. Essas células elas precisam ser renovadas para que o corpo tenha longevidade. Então, por isso que nós temos sempre a necessidade de buscar alimentação em outros corpos. Alimentação seja animal, seja vegetal. Porque mesmo quando estamos nos alimentando de vegetais, estamos praticando a lei da destruição. Estamos pegando aquele ser vivo, né, e nos nutrindo dele. Lógico que é uma ação menos agressiva do que a ação de você matar um animal, você se alimentar da carne de um animal. Mas tanto uma como outra representa destruição, porque para aquele vegetal também está ocorrendo a destruição. E nós precisamos compreender que essa necessidade de alimentação é a necessidade de manutenção do corpo físico. Então não podemos nos descuidar dessa necessidade. Vamos buscar bons alimentos, alimentos saudáveis, mas é parte da lei de destruição. E por quê? Porque senão não conseguiremos manter o nosso corpo físico pelo tempo que nós temos o compromisso de manter. Porque quando retornamos do plano espiritual para iniciar uma nova jornada reencarnatória, nós temos um planejamento espiritual, um planejamento reencarnatório que nos diz até o tempo estimado de nossa vida. Quando abreviamos esse tempo, com toda a sorte de responsabilidades que praticamos, nós nos responsabilizamos perante Deus. Então precisamos entender que a lei de destruição é uma necessidade da natureza. O animal precisa comer o vegetal. O animal carnívoro precisa se alimentar de outro animal. Isso para que haja o ciclo da vida residindo no planeta Terra. Porque toda a matéria ela precisa ser renovada, ela precisa ser trocada, precisa ser transacionada. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. Veja bem, a lei de destruição nos impõe sacrifícios, nos impõe esforços para que possamos manter a nossa vida. Isso vale para nós, seres humanos, como vale também para todos os animais. Esse esforço em manter a vida faz com que para os animais instintos sejam desenvolvidos, como para nós humanos, no nosso aprendizado, na aquisição de aspectos intelectuais, criando mecanismos, criando sistemas, criando instrumentos, e também no aspecto moral, aprendendo a conviver com o outro semelhante. Então, a lei de destruição, ela nos impõe a necessidade da luta, a necessidade de buscar o alimento, buscar a sobrevivência, buscar qualidade de vida. E todo esse esforço humano faz parte da necessidade de evolução do homem, nossa necessidade de evolução na condição que estamos ainda de mundo de provas e expiações, e dada a nossa ainda inferioridade enquanto espíritos. A lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas. E é desse modo,
que paralelamente os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Nossa jornada, ela não é de agora. Quando partes de nosso espírito eram ainda princípios inteligentes que foram depois aglutinados para conformar o nosso espírito, é necessário compreender que todos esses princípios inteligentes, eles precisaram trafegar por processos também de destruição, porque foram esses processos que foram construindo as bases do funcionamento de elementos, de chakras do nosso espírito. Então, todos os nossos centros de força são decorrência de ações de princípios inteligentes que foram sendo aperfeiçoados durante o caminhar. Então, o animal ele vai aprender ali instintos de defesa, de ataque. O vegetal ele ainda vai agregar ali um modo de os processos automatizados de alimentação. Se hoje nós temos no nosso corpo processos digestivos, esses processos digestivos tiveram que ser introduzidos através de aprendizados do princípio inteligente. Então, toda essa jornada de aprendizado, de destruição, ela é necessária para que cheguemos a essa condição de espírito e, como espírito, nós tenhamos ainda a possibilidade de evoluir agora com a consciência, adquirindo outros predicados, enquanto todo o aspecto orgânico, o aspecto de comandos de funcionamento orgânico, batimento cardíaco, sistema imunológico, tudo isso vem sendo adquirido através do princípio inteligente, para que o homem, então, na condição já de espírito, já tivesse desenvolvido todas essas técnicas, todos esses instintos, todos esses mecanismos que mantêm a sua sobrevivência no corpo físico. A denominada lei de destruição melhor se conceituaria no dizer dos instrutores espirituais como lei de transformação. O que ocorre na realidade é a transformação e não a destruição, tanto no que concerne à matéria, quanto no que se refere ao espírito. A célebre anunciação de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, foi uma antivisão científica no campo da matéria, do que os espíritos viriam confirmar mais tarde ao codificador. Tomada como transformação, a norma aplica-se também ao espírito eterno, indestrutível, mas em contínua mutação, obedecendo à evolução e ao progresso sobre os processos mais elevados e complexos. Veja, nos lembra aqui o autor que Lavoisier, estudioso da química, traz esse conceito de que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por quê? Como eu falei, os elementos químicos, eles são absorvidos, são transmutados e esses elementos químicos estão na natureza. Então, precisamos buscar elementos químicos através da nossa alimentação que vão nos dar os nutrientes necessários para mantermos o nosso ciclo vital. Então, o conceito de Lavoisier se aplica não só à química, não só à matéria, como também ao espírito. O espírito, ele sempre se transforma. O espírito, ele é criado permanentemente por Deus, simples e ignorante, e ele não encerra a jornada, ele tem uma jornada eterna, mas ele vai se transformando, porque pelos processos reencarnatórios que ele atravessa. E no aspecto dos demais seres vivos, toda essa necessidade de alimentação, toda essa, entre aspas, destruição como meio de sobrevivência, ela representa essa transmutação na natureza, através de processos biológicos. Então, o indivíduo busca o alimento, esse alimento o mantém vivo, esse alimento é processado,
transformado em outros elementos químicos. Então, tudo na natureza é essa transformação. Na natureza estamos constantemente nos renovando e nos transformando. Então, a destruição, como lei de destruição, ela representa uma destruição momentânea para aquele aspecto material, para aquele corpo físico. Mas nós vemos na jornada, nós vemos que surgirão outros seres vivos, outros elementos que manterão sempre a vida no planeta. Quando a lei de destruição é a lei natural. Isso não se confirma quando a lei é abusiva. A sabedoria divina dotou os seres vivos de dois instintos opostos, o da destruição e o de conservação. Ambos funcionam como princípios da natureza. Pelo primeiro, os seres se destroem reciprocamente, visando diferentes fins, entre os quais a alimentação com os despojos materiais. Deus coloca o remédio ao lado do mal para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Nos lembra aqui o nosso material do ESD que nós temos duas leis que convivem imediatamente juntas. A lei de destruição e a lei de conservação. Por quê? Porque sempre, apesar de estarmos submetidos à lei de destruição, nós sempre estamos lutando para conservar a vida material. Isso ocorre desde os primórdios, dos seres unicelulares. Por quê? Porque nós vamos ver que na lei de conservação nós temos, por exemplo, a reprodução, a necessidade de reprodução. Ela está na lei de conservação. Então, por isso que a destruição traz consigo a necessidade da conservação. A possibilidade de perecer faz com que nós tenhamos atitudes reativas para não perecer, para permanecermos vivos. Isso, como eu disse, vale para qualquer ser vivo, desde um ser unicelular até nosso corpo complexo e tomado de diversas funções. Então, é preciso compreender que a destruição ela tem um outro lado positivo, que é a necessidade de se manter vivo. A necessidade de evitar a destruição faz com que o homem aprenda a viver, faz com que o homem adote instrumentos que possibilitem aumentar sua longevidade. Vemos isso na ciência. A ciência sempre lutando para o quê? Aumentar a expectativa de vida, aumentar o tempo de vida do ser humano. Por que isso? Porque é a lei de conservação dialogando com a lei de destruição. O homem tentando descobrir meios de evitar, de adiar a lei de destruição. Evitar não conseguirá, porque é consequência de uma lei divina, mas na tentativa, na busca de cada vez mais adiar a destruição, adiar a morte. A destruição abusiva é, sob qualquer pretexto, um atentado à lei de Deus. Nesse sentido, o homem tem papel preponderante diante dos demais seres vivos ao dizimar em larga escala os demais seres da criação, seja buscando alimentar a crescente população humana, seja aproveitando os despojos animais e vegetais em inúmeras indústrias de transformação que lhe proporcionam múltiplas utilidades. É preciso observar que a lei de destruição ela é uma lei divina e ela tem que ser dosada pela necessidade. O problema é quando há o abuso nessa lei de destruição. Os exageros na destruição distorcem a lei de destruição divina. Esses abusos estão ligados exatamente a atitudes humanas, atitudes do homem na busca incessante de dominação, de riqueza, em detrimento dos outros seres vivos e da biosfera do nosso planeta. Então, o homem ele aplica destruição em massa, destruição abusiva, sem ponderar a real necessidade dessa destruição. Nos lembra aqui que, por vezes, o homem prefere realizar a destruição em massa da natureza apenas para atender aos seus anseios de
crescimento econômico. Isso vai desde a destruição do próprio ambiente, do próprio habitat, até a destruição em massa de seres vivos para a manutenção da indústria alimentícia. Muitas vezes, no processo alimentar, é gerado uma necessidade de alimentação que, na verdade, ela é fictícia. Quantas vezes nós nos deparamos com alimentação excessiva e desnecessária causando doenças? Boa parte das doenças que nós vemos hoje no mundo são consequência da má alimentação, dos excessos na alimentação do homem. Doenças cardiológicas, hipertensão, problemas de toda sorte de dislipidemia, são causados exatamente por excesso de alimentação de má qualidade em excesso, alimentações artificiais. O próprio câncer, a ciência já vem identificando uma série de ligações com processos alimentícios, com alimentos que, sobrecarregados de conservantes para aumentar o tempo de vida útil deles, fazem com que o homem se envenene. E o homem pratique a lei de destruição de forma abusiva. Vemos aí o problema da obesidade. Quantas pessoas estão acima do peso e se mantêm e exageram na alimentação, uma alimentação desregrada, causando obesidade. O que é a obesidade? É exatamente o excesso de alimento, o excesso de substâncias que são inoculadas no organismo. O organismo não consegue metabolizar, como ele não consegue metabolizar, ele vai e guarda esse alimento, porque não sabe se o organismo ele funciona através de mecanismos instintivos. Então, por instinto, a lei de conservação diz, olha, eu preciso reservar alimento, porque eu não sei se depois eu vou conseguir me alimentar. Então, ele vai e retém aquele alimento em forma de gordura, e causando assim a obesidade. Então, isso é o quê? A destruição abusiva. Nós praticarmos ali a necessidade de buscar alimento, mas nos alimentando além do necessário, além do que seria o desejável. E para manter esse ciclo vicioso, a indústria precisa também produzir alimentos em larga escala. E essa produção de alimentos em larga escala causa também esse desajuste, causa esse desvio. Então, a lei de destruição, quando utilizada de forma abusiva, percebam, ela se volta contra o próprio homem. Quando nós abusamos da lei de destruição, sofremos também a consequência da lei de destruição, seja no meio ambiente, quando retiramos, destruímos uma floresta para poder construir empreendimentos, seja quando, através da alimentação, exageramos na alimentação. Com isso, ocorre uma demanda maior de alimentos, então a necessidade maior de explorar a natureza, de plantar, de criar animais, para depois fazer a colheita desse plantio ou depois fazer o abate desses animais. Aceleramos um processo de destruição sem a necessidade de que essa destruição ocorresse. Sabemos, entretanto, que a destruição abusiva irá desaparecer paulatinamente da Terra, em razão do progresso moral e intelectual do ser humano. Atualmente, já existe um número significativo de indivíduos e organizações espalhados pelo mundo, seriamente trabalhando para que a vida no planeta se desenvolva num clima de equilíbrio, o que demonstra uma conscientização mais ampla a respeito desse assunto. Nós vemos hoje a preocupação com o meio ambiente, vemos hoje a alimentação vegana, por exemplo, vemos uma série de preocupações que antes, há 50 anos atrás, não existiam. Há 50 anos atrás, pouco se falava sobre conservação do meio ambiente. Hoje é uma pauta muito conhecida, divulgada e trabalhada e estudada. Basta ver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos cursos de direito em que hoje você tem cadeiras, várias cadeiras que tratam de questões ambientais. E você não tinha isso há 30 anos atrás. Você via o começo de um estudo de direito ambiental, mas algo muito incipiente. E veja que hoje já é algo
que é explorado corriqueiramente nos cursos de graduação em Direito. Estou usando esse exemplo apenas para nós vermos, num curto espaço de tempo, de 50 anos, o quanto que nossa postura em relação à lei de destruição está mudando. Uma mudança, talvez, que nós não percebamos, mas que é fruto justamente de nossa própria evolução espiritual. Lógico que ainda há muito que progredir, mas precisamos compreender que a mudança ela vai acontecendo paulatinamente. Isso é a lei do progresso. O progresso ele não é abrupto, ele não acontece num rompante só. Ele vai como a onda do mar, avança um pouquinho, depois avança mais um pouco, e assim nós vamos caminhando e evoluindo. Da mesma forma em relação à abusividade na lei de destruição. Quando nós chegarmos a um patamar de maior evolução espiritual, teremos maior consciência da lei de conservação e da lei de destruição. E aplicaremos a lei de destruição sem fazermos isso de maneira aviltante, de maneira exagerada. Não cometeremos, assim, a destruição abusiva. A destruição será pautada apenas pelo necessário. Vamos às nossas conclusões. Há duas formas de destruição no planeta, uma é benéfica e outra é abusiva. A primeira não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E a segunda, não prevista na lei de Deus, resulta da imperfeição moral e intelectual do homem, em razão da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Com essas duas frases que estão lá no Livro dos Espíritos, podemos então compreender que a lei de destruição ela tem dois aspectos. A destruição necessária. A destruição necessária é aquela que precisamos conviver com ela, porque ela é da natureza da matéria. Somos seres espirituais habitando o corpo físico. E esse corpo físico ele vai se degradar como toda a matéria se degrada. Mas vimos que a matéria ela não se perde, ela apenas se transforma. Então, por isso que virão outros processos de renovação, novos seres nascem, se a morte acontece, também acontece a vida, acontece o reencarne. Isso vale, portanto, como uma prova de que a lei de destruição, ela não é o ponto final, ela é apenas uma etapa da jornada, de uma jornada evolutiva que é espiritual e não material. E a lei de conservação, ela gera a necessidade de nos manter, de evitar a destruição. Por isso que a destruição, ela é algo inexorável, por isso que é uma lei divina, mas ela também, ela faz com que surja para nós a busca pela manutenção da vida. E aí vem a lei de conservação se conjugando com a lei de destruição. O problema é quando nós praticamos a lei de destruição de maneira abusiva, de maneira exagerada. Quando o homem, dada a sua condição ainda inferior moralmente, avança para a destruição além do necessário, ele causa um desequilíbrio na ordem divina, causa um desequilíbrio que faz com que surja para ele a responsabilidade pelos excessos que ele irá cometer. E essa responsabilidade será experimentada e será cobrada conforme a necessidade evolutiva do espírito. Esse era o nosso conteúdo dessa aula. Agradeço a todos pela atenção. Fiquem em paz, fiquem com saúde e desejo um aprendizado excelente nesse conteúdo para todos. Muita paz a todos.